Você está feliz com Jesus? Amém? Jesus está feliz com você? Amém. Não tem nada melhor do que ter Jesus como Senhor. Não tem nada melhor de poder ter essa visão celestial diária do nosso Senhor. Precisamos, todo dia, chegar em sua presença, entregar a nossa vida, para que possamos ter essa visão celestial. Eu queria falar um pouquinho, já dando todas as palavras que foi falado sobre visão celestial, eu queria continuar e falando um pouquinho da visão celestial sobre nossos inimigos. Visão celestial sobre nossos inimigos. Como que Jesus olhava para os nossos inimigos, para os inimigos da época, que hoje são os mesmos inimigos. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus 5, Mateus 5, 43, 44. Diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus vem e dá uma nova visão sobre o inimigo. Antes, existia um ódio. Agora ele diz: amai, bendizei, fazei o bem e orai. É fácil isso? Não, não é fácil. Nós precisamos, para conseguir amar nossos inimigos, bendizer nossos inimigos, fazer o bem para o inimigo e orar. Nós precisamos ter uma visão celestial, daquela que Cristo nos ensinou. O que significa a palavra inimigo? Inimigo é aquele que é contra você, é aquele que é oposição. Tem o inimigo das nossas almas, que é Satanás. A nossa luta não é contra carne nem sangue, como dizem Gálatas, mas contra principados, potestades. E muitas vezes nós esquecemos e começamos a ver pessoas, familiares, irmãos, como inimigo. O Brasil está vivendo uma situação que falam que metade do Brasil é inimigo da outra metade do Brasil. É inimigos. Da onde surgiu o partido de esquerda e o partido de direita? Alguém lembra? De onde que surgiu? Partido de esquerda, partido de direita, que hoje são inimigos. Eu não sei se você tem alguém no teu dia a dia que você não conversa mais por causa disso, até dentro da família, inimigo. Começou na Revolução Francesa, no Império
Napoleão Bonaparte, né, a Assembleia se reunia a todos, mas em algum momento, né, houve uma divisão. Aqueles que eram a favor do rei, eles foram para a direita. Aqueles que eram a favor do presidente foram para a esquerda. As mesmas pessoas. Aí sentavam para discutir esquerda e direita. Pai, filhos. Eu olho isso dessa forma. E se tornaram, né, inimigos. E aqueles que não eram nem esquerda nem direita ficavam no centro. E até hoje isso respinga em nós. Você acredita nisso, eu acredito nisso, então é inimigo. É inimigo. E era, né, uma mesma família, as mesmas pessoas. Né? Mais um exemplo para a gente entender. O Flamengo. Qual foi a sua origem? A origem do Flamengo. O Flamengo veio do Fluminense. Existiu o Fluminense. E aí tiveram uma desavença, uma briga. Um não concordou com isso, com aquilo e dividiram. Saíram do Fluminense e formaram, né, o Flamengo. O Flamengo hoje, né, é a maior torcida do mundo. E quando vai ter um jogo, eles fazem uma segurança de guerra, porque são inimigos. São inimigos. Só um exemplo, vai ter um jogo, um senta de um lado e um senta do outro lado, porque eles não podem se misturar, porque são inimigos. Inimigos. Ao ponto de a gente ver nas reportagens, tudo até perto de nós, pessoas morrendo, porque é inimigo. Porque é inimigo. Né? Esquecemos, né? Isso, né, que está no nosso dia a dia. E eu escolhi, né, um inimigo, né, que está aqui na Bíblia, que falamos muito, né, desse inimigo, que eu vejo que Jesus, ele teve uma visão celestial sobre esses inimigos. Eu queria falar um pouquinho sobre, né, sobre isso. Os samaritanos. Qual foi a origem dos samaritanos? O que eles comem, o que eles fazem, o que eles falam. Quem lembra? Da onde surgiu os samaritanos? Com certeza você já viu, né? Mas quem lembra? Quem quer dar um palpite? Os samaritanos. Da onde surgiram? Então, esse povo é um inimigo mortal dos judeus. A gente vai recorrer e vai ver. Mas aonde tudo começou, né, a origem, né, depois da morte de Salomão, o reino de Israel, ele foi dividido em dois. Dez tribos foram para um lado e 2 tribos foram para o outro lado. 10 tribos foi para o reino do norte. E se chamou Reino de Israel. E pegaram capital como Samaria.
ali eles se estabeleceram. E 2 tribos, eles ficaram para o sul e pegaram Jerusalém como a capital. Conhecemos da onde que vem, né? Essas 12 tribos. Era uma tribo, né? Através de Jacó, nasceu 12 filhos. E houve uma divisão. O reino do norte se chamava Reino de Israel, o reino do sul, Reino de Judá. O reino de Israel, capital Samaria, as 10 tribos. O reino de Judá, capital de Jerusalém, 2 tribos. O reino de Israel, eles tinham o monte Gerizim como lugar de adoração, que ficava em Samaria. E o reino de Judá, o monte Moriá, que ficava em Jerusalém. Depois dessa divisão, né, começou a dar as encrencas. Queria ver com os irmãos, por gentileza, 2 Reis, aonde tudo, né, começa. 2 Reis, capítulo 17. Segunda Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24. Nós sabemos que as tribos, o povo de Deus, desobedecia, né, e eles eram levados cativos, eles eram presos. Eles começavam, né, a buscar o Senhor, mas eles não ouviam os profetas, e eles eram entregues na mão de inimigos, onde que se dividiam. E aqui essas 10 tribos que ficavam em Samaria, né, se for estudar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que, né, essas tribos que ficou em Samaria, 2 eram do filho de José, que era de Efraim e Manassés, né, essa a origem. José era um governador. José morre, né, o faraó, vem outro faraó, já não conhecia mais os feitos. Os filhos não deram seguimento, aonde que vieram e foram, né, tomados pelo inimigo. E aqui, né, acontece isso, nessas 10 tribos, eles são tomados pelos assírios, e a partir do versículo 24, diz assim: depois desses acontecimentos, o rei da Síria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. E elas tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, esse povo não cultuava o Senhor, e esse mandou contra eles leões que estracelavam vários deles. Então clamaram ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou leões ferozes para atacá-las, a quais as matam. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para Samaria dos sacerdotes. De lá trouxeram um sacerdote que habitava e ensinasse a maneira de servir, né, o Deus. Assim partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados de Samaria e veio morar em Betel. E ensinou
como a obedecer o Senhor. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e colocou nos templos nos montes, e os samaritanos haviam construído, e assim se procedeu. Cada povo, segundo a sua cultura, habitou nas cidades. Os babilônicos ergueram estátua de Sucote e Benote. Os de Cuta cultuaram imagens de Nergal e o Amate Azima. Os aveus levantaram Nibás de Tartaques, e o que chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício. Eles temiam a Deus, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote dos altares idólatras. Dessa forma, temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações, dentre as quais havia sido levado cativos. Então, até aqui. A Síria tomou, né, Samaria, e o rei da Síria mandou trazer 5 nações para viver ali dentro. 5 nações, e falou assim para eles: cultuem os seus deuses, façam um altar para os seus deuses, né, tragam todos, né, os deuses de vocês. E aqui ele pontua cada nação, e cada nação traz, né, o seu Deus. E eles cultuavam o Deus, Jeová verdadeiro, mas também se envolveram, né, com todos esses deuses. Sendo que, no lado de Jerusalém, no Monte Moriá, eles cultuavam um único Deus, que ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que ficaram, né, em Jerusalém. E eles pediram, né, para construir em Samaria um monte, para eles não irem para Jerusalém, no Monte Moriá. Então nós vamos cultuar da nossa forma, e eles vão cultuar da forma deles. Então eles tinham uma lista de diferenças, que eram o mesmo povo, e por uma divisão, por desobediência, né, em ter a visão celestial, eles foram, né, divididos. E ali começou esse conflito entre os samaritanos e entre os judeus. Porque o samaritano cultuava todos aqueles deuses, e os samaritanos não concordavam da forma que os judeus adoravam. Eles tinham lá as suas doutrinas, e era aquela briga por doutrinas, briga por território, brigas por lugar, brigas por tudo. Então, eles viraram inimigos mortais. Inimigos mortais. Por causa, né, da desobediência e por causa disso. E eles eram, né, um povo só, que se tornou, né, tudo isso que hoje nós vemos. E as pessoas não param para pensar, né, que o nosso inimigo não é a carne e nem o sangue, não são pessoas. Se não tivermos essa visão celestial que Cristo nos deu, nós vamos ter inimigos dentro das nossas casas, nós vamos ter inimigos no trabalho, né, em todas as áreas, Mais uma vez, Jesus vem, né, em Mateus, que é o Sermão do Monte, e ele fala: antes os inimigos eram odiados. Antes era, né, dente por dente, olho por olho. Agora não é assim. Essa visão celestial, você vai amar, você vai bendizer, você vai fazer o bem e você vai orar. Foi, né, as recomendações que Jesus deu no Sermão do Monte
para as pessoas que estavam vivendo aquilo. Eram pessoas que tinham inimigos, não tinham o que comer, passavam necessidades. E Jesus colocou eles e falou assim, ó, vocês vão ter que amar esses inimigos. Vocês vão ter que bendizer eles. Vocês vão ter que orar por eles. Só que Jesus, ele fala, mas ele ensina a fazer. Ele ensina a fazer. Queremos ver mais adiante. Mateus, por gentileza, Mateus 10. Mateus 10, 5 a 8. Diz assim: 5. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entrei em cidades alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. Jesus pega aqueles 12 discípulos e envia a eles, mas ele dá uma recomendação: não entre, não passem perto de cidade dos samaritanos. Agora faço uma pergunta: por quê? Porque Jesus, ele deu uma recomendação para eles não entrarem em cidades de samaritanos, sendo que aqui eles foram enviados para pregar o reino dos céus, curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. De graça receberam e de graça dais. Por que ele proibiu eles de entrar em cidades de samaritano? Quem é corajoso para ter uma resposta? Se ele preparou eles, forjou e enviou, mas ele falou: não entre em cidades de samaritanos. Porque ele falou: eu vou antes, eu vou primeiro. Lá é um povo especial, que são inimigos mortais. Ele falou: lá deixa para mim, que eu vou primeiro. Antes de vocês eu vou. Porque Jesus sabia que eles eram inimigos, que não podiam passar. Quem ia passar por Samaria, eles davam a volta para não entrar, porque eles eram apedrejados, eram mortos. Eles tinham uma raiva de morte, porque eram inimigos. Lucas 9, gentileza.
Lucas 9, 51. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não recebeu, por notar que eles estavam prioritariamente ao caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram ao Senhor: queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Assim, rumaram para o outro povoado. Essa era a visão celestial dos discípulos de Jesus. Jesus tinha uma visão celestial sobre, creio que o inimigo mais ferrenho. E eles não são recebidos, e aqueles discípulos do amor, que já estavam preparados para pregar, ressuscitar mortos, eles falaram assim: quer que nós oremos e desça fogo para aniquilar todas essas pessoas? Então essa era a raiva que eles tinham desses inimigos. Às vezes não dá uma raiva assim de querer fazer uma oração dessa, fazer aniquilar aquela pessoa que teu inimigo, que não concorda com você. Se nós não temos uma visão espiritual que Jesus nos ensinou sobre os nossos inimigos, nós vamos fazer isso. Manda um fogo que queime essa turma aí. Jesus falou: não, eu não vim para isso. Então aquilo que Jesus queria fazer sobre aquele povo inimigo, né, samaritano, a cabeça dos discípulos que eram judeus não estavam preparados. Eles não eram maduros. Eles não eram maduros para entender aquilo que Jesus iria fazer. Aquilo que Jesus falou, mas não só falou e ensinou, e agora ele vai e faz na prática, ensinando. Fala: não estou mandando, eu vou. Olhem para mim e façam aquilo que eu fiz. Se fosse por eles, né, se eles tivessem entrado em cidades de samaritanos, eles iam aniquilar tudo com fogo. Iam aniquilar. Por isso que Jesus falou: não entrem lá. Porque eu vou entrar nesse lugar e não vou fazer isso. E vou mostrar, né, para eles o que é o amor, o que é bem dizer, o que é fazer o bem e o que é orar. Lucas 10. A partir do 25. Que nós conhecemos essa parábola.
E Jesus aqui estava ensinando um doutor da lei, estava ensinando um advogado da lei que sabia. Eles sabiam muito bem dessa história, das tribos que se dividiram, que viraram inimigas. Ele sabia. E quando esse advogado vem, a partir do versículo 25, certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter a Jesus à prova. Ele indagou: Mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs o que está escrito na lei. Como que você entende, como que você interpreta a lei? Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois que lhe roubaram tudo, espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou para o outro lado. Do mesmo modo, agiu o levita. Quando chegou a um lugar, observou aquele homem e passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e assim ouviu, teve misericórdia dele. Então, aproximando-se, enfaixou-lhe as suas feridas, derramando nelas vinho, óleo, e em seguida colocou sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida desse homem. E se alguma destas coisas tiver que eu reembolsar, quando eu voltar, eu farei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Jesus lhe exortou: vai e procede de maneira semelhante. Aqui Jesus dá uma aula de hermenêutica para aquele doutor da lei que queria fazer uma pegadinha com Jesus. Aquele doutor da lei era judeu e era inimigo dos samaritanos. Ele falou: quem é meu próximo? O teu próximo é o samaritano. O samaritano. A visão celestial que Jesus trouxe para aqueles doutores da lei, que ensinavam o povo, que sabia, todos os ensinamentos, mas que tinham os samaritanos como inimigo mortal. E Jesus falava: você quer? Então vamos lá. Esse samaritano, ele cuidou. Agora, o sacerdote, ele vem de qual tribo? O levita, ele vem de qual tribo? E o samaritano, ele vem de qual tribo? Jesus jogou tudo isso para ele. Lá atrás, houve essa divisão. Desobedeceram, foram levados ao cativeiro e se tornaram inimigos. E ali Jesus coloca para os doutores da lei, para eles relembrarem tudo isso. E ele sai quietinho. Jesus trazendo para eles uma visão de amor, uma visão
de bendizei, amai e orai. Um pouquinho mais para frente, Lucas 17, por gentileza. Lucas 17, a partir do 11. Essa aqui foi a minha última ministração aqui, vocês vão lembrar. Quem viu? Aqui Jesus preparando seus discípulos. E tudo que Jesus fazia, ele fazia com um propósito, né, com uma visão celestial. Diz assim: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram à sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ordenou-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde estão e onde se encontram outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro samaritano? Então Jesus declarou: levanta, vai, a tua fé te salvou. Jesus passando por aquele lugar, Samaria, existia lá um lugar, né, onde tinha leprosos, e eles gritando atrás de Jesus. Jesus para e não fala nada, só dá uma ordem: vai e se apresenta aos sacerdotes. Eles vão, e no caminho eles viram que foram curados, e só um samaritano voltou. Os 9 que eram judeus não voltaram. O samaritano, inimigo mortal, ele voltou e se jogou aos pés de Jesus, em alta voz agradecendo. E Jesus fala: cadê os 9? Cadê os 9? E os discípulos estavam vendo isso, vendo o inimigo que reconheceu o Messias, que reconheceu. Aqueles outros, não sei onde foram, mas judeu e samaritano, inimigos. Jesus preparando, né, para que Jesus queria fazer. Jesus mudando, convertendo a mente dos discípulos. A metanoia. A metanoia. Venham e olhem. E eles viram aquilo que Jesus estava fazendo. Por gentileza, João capítulo 4. A partir do versículo 4. Aqui também nós conhecemos, né, essa passagem, essa história, mas você vai ver de uma outra forma, né, aquilo que Jesus ele fez. Entrando, o versículo 4. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Era necessário
passar por Samaria. Jesus era necessário. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido na cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber para mim, que sou samaritana? Como? Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que pede, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria águas vivas. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que pegar água, o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus, respondendo acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivesse, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quando isso falaste, é verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, percebo que és profeta. Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizei que é em Jerusalém que é o lugar onde deve adorar. Só uma pausa. Eles começam a conversar. Jesus pede água, né? Ela fala: como que você, sendo judeu, vai falar comigo, uma samaritana? Aí Jesus fala: se você souber com quem você está falando, você vai pedir essa água, você jamais vai ter sede. Ela fala: eu quero essa água. Aí Jesus fala: então vai e busca o seu marido. Agora aqui, só uma pausa. No Velho Testamento, Deus era chamado como marido. E a cidade de Samaria, os samaritanos, quando o rei da Síria trouxe aquelas 5 nações com os seus deuses, trouxe 5 maridos para aquele lugar. E eles tinham um só marido, e agora eles começam a se relacionar com todos aqueles maridos. Eles vieram, né, até faziam sacrifício de seus próprios filhos. Babilônia, todas aquelas 5 nações, né, que foi lido. Eles se apoderaram e os samaritanos começaram a servir aqueles deuses. Então aqui marido, né, seria esses 5 deuses que eles... Por quê? Porque Jesus está falando, ela fala assim: mas aqui é o lugar de adoração, e vocês falam que não é aqui, que é lá. Onde que é o lugar de adoração? Ou é no Monte Gezerim, ou é no Monte Moriá. Ele fala em um dos dois. Os verdadeiros adoradores, né, adorarão ao Pai. Então ele muda. Estão falando
de marido e ela pergunta sobre adoração. Então ali não seria maridos, seria os deuses de Samaria, que era conhecido como cinco nações que vieram. Ali essa mulher, ela está sendo representada naquele lugar. Como eles estavam vivendo. Ao ponto que eles tinham todos esses deuses, mas também diz lá, nós lemos que eles cultuavam a Deus, mas também todos aqueles deuses. Todos aqueles maridos. E ela começa a entender. Nossos pais adoraram sobre esse monte, mas vós, judeus, dizei que é Jerusalém. É o lugar onde deve se adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem mesmo nesse monte, nem em Jerusalém, adorai. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora é a hora, está chegando, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. E isso os discípulos não estavam ali, porque os discípulos, eles não iam entender. A cabeça de judeu não ia entender o que Jesus estava fazendo. A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Saíram, pois, a cidade e foram onde Jesus estava. A cidade saiu e foi aonde Jesus estava. Jesus falou para essa mulher que representava tudo aquilo. E essa mulher, ela corre e vai evangelizar e vai falar que ela achou o Cristo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhe disse: tenho um outro alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então dizeis vós: ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe o seu fruto para a vida eterna. E assim se alegraram junto com o semeador e o ceifeiro. Dessa forma, é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste. Outros realizam o cultivo e vós usufruís do labor deles. O 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Jesus ali, se apresentou para aquela mulher samaritana, que eles tinham 5 deuses. Ele falou: esse não é, isso está errado.
Jesus ali, ele usa, né, na vida dele os 5 ministérios, como um enviado, o apóstolo, como um profeta, né, como um evangelista, como um pastor, que ele mostrou amor, e como um mestre. Só nesse relato. E aquela mulher conheceu que ele era o Messias. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Uma cidade inimiga, uma cidade onde não podia nem chegar perto. Eles estavam insistindo que Jesus ficasse ali. E Jesus ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos o que é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Inimigo mortal, ouviram uma mulher que Jesus falou, a mulher foi evangelizar, eles acreditaram, foram até Jesus e falaram: fica aqui conosco, fica conosco, não mais com pedras nas mãos, não mais chamando de inimigo, mas falando: fica conosco, fica conosco. E Jesus ali ficou 2 dias com eles. Aí eles falaram: não é mais pela mulher que fala, mas agora porque eu conheço Jesus, eu tenho essa visão. Nós precisamos mostrar essa visão para aqueles inimigos que não são nossos inimigos. Se Jesus não tivesse passado lá, isso não teria acontecido. 2 dias, aquela cidade se tornou amiga de Jesus, aonde que há séculos de inimizades. Se você pegar ali e estudar sobre os samaritanos, você vai ver que começou ali, mas daí veio em Esdras. Eles queriam se unir, eles não foram aceitos. Eles queriam reconstruir um templo junto, eles não foram aceitos. Não queriam dinheiro para construir o templo, os judeus, porque eles eram a escória. Em 2 dias, Jesus, ele muda uma história que já vinha de séculos, sobre inimigos, sobre pedradas, sobre mortes, porque ele foi e mostrou para os discípulos não entenderam nada, mas eles viram que aquela cidade veio até Jesus, e era a cidade de samaritanos. Eu fico pensando como que a cabeça deles, se eles queriam descer fogo. Mas Jesus fica 2 dias ali, e 2 dias serve para transformar uma cidade. Sem internet, sem WhatsApp, sem redes sociais, só conhecendo Cristo, tendo a visão celestial que Cristo ensinou os discípulos sobre o inimigo, que hoje nós se deparamos com esses inimigos, que nem sabemos o porquê, mas inimigo. E Jesus: olha, não é assim, eu não vim fazer isso. Os 5 maridos que
aquela cidade tinha, eles deixaram e começaram a ter um marido só. Através de Jesus ensinando. Não só falando, vão e façam. Ele foi, fez e falou, olha, vocês não vão entender. Não vão entender. Mas eles aprenderam. João 8, um pouquinho mais para frente. Versículo 48. Para ver um pouquinho como que era o relacionamento ainda dos judeus e com os samaritanos. O que os judeus pensavam, né, dos samaritanos. João 8, 48. Então, os judeus, em resposta, lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu é um samaritano e tem demônios? Isso eles falando para Jesus. Os judeus abordando Jesus e falando isso para Jesus. Porque o judeu ele acreditava que o samaritano era cheio de demônio. Então eles queriam falar algo, ô samaritano. É igual chamar uma pessoa que torce para um time, fala, ô, você é desse time, ele chamava o samaritano. Era, né, uma forma terrível, porque eles falavam que o samaritano era cheio de demônio. E eles falam isso para Jesus aqui. Então, os judeus, em resposta, lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu és um samaritano e tem demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, ao contrário, eu honro meu Pai, e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Assim, né, existe um que busque por mim e tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentar a morte. Ouvindo isto, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus declarou: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso Deus. Todavia vós ainda não tendes conhecimento, mas eu o conheço. E se eu disser que não conheço, eu serei um mentiroso. Assim como vós, no entanto, verdadeiramente conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois viria o seu dia, que ele viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos asseguro que Abraão existiu. Se Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. Então pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se esquivou-se e, passando por eles, saiu do templo. Jesus era bom na esquiva. Eles pegaram pedra. Essa era a forma deles se relacionarem, os judeus e os samaritanos. Falou, não gostou, vamos pegar pedra e nós vamos te matar, porque tem demônio. Tem demônio. Assim os judeus recebiam Jesus, porque falaram que ele era um samaritano, porque ele falou dos samaritanos, visitou os samaritanos, né,
viram a visão celestial. Mas Jesus ali, às vezes, tem que correr. Nós levamos pedradas. Não pedrada física, mas pedrada, né, de palavras, pedrada de ações. E muitas vezes nós precisamos se esquivar e correr. Não adianta ficar batendo boca. Não adianta. Corra. Corra. Se esquive como Jesus fez. Então esse era o relacionamento. E eles vendo Jesus como, né, um samaritano. E Jesus não era. Jesus era da tribo, né, de Judá. Não era da tribo, né, que veio os samaritanos. Quase acabando, irmãos. Jesus foi e ensinou. E não só ensinou, como ele capacitou. Atos 1:8 diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, ele ensinou, ele foi primeiro, ele foi, deixa para mim. E aqui nós vemos ele fazendo isso, entrando nas cidades e levando essa visão celestial, né, sobre esses inimigos. Ele fez, mas não só fez, como ele capacitou. E falou assim: recebereis poder quando o Espírito Santo, quando vocês receberem o Espírito Santo, isso vão ser testemunhas. Jerusalém, na Judéia, em Samaria, todos os lugares. Todos os lugares. Gentios que eram inimigos, mas os samaritanos eram mais. Atos 8. Versículo 5. Versículo 5: indo Felipe para a cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu Felipe e viu os sinais e maravilhas que realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porque os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Jesus ensinou, agora eles foram sobre uma cidade. E ali eles começaram a orar, a fazer aqueles milagres que lá em Mateus, ele falou: não entre naquela cidade. Mas aqui eles aprenderam, mudaram a sua mente. Viram a visão celestial sobre o inimigo. E Felipe foi e houve muita alegria, sobreveio muita alegria àquela cidade. Tem muitas cidades no nosso Brasil. E a cidade precisa de alegria. Quando a igreja fazer isso, deixar um pouquinho o conforto e trazer alegria para essas cidades, da cidade inimiga. O versículo 14, dá um pulinho ali. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Então eles viram ali, né, que eles receberam,
e enviaram lá Pedro e João. Foi Pedrão e João. João que queria queimar eles. Queria fazer descer fogo do céu para queimar. Agora João e Pedro vão lá pregar o evangelho. Versículo 25. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Em muitos povoados. Aqueles que um dia falaram com a sua boquinha, vamos matar tudo, vamos fazer descer fogo. Agora eles estão lá, curando, trazendo a palavra. E houve muita alegria naquela cidade. Aquela cidade foi transformada. As cidades que há séculos eram inimigas, agora receberam Jesus. E quando você recebe Jesus, você ama, você não tem mais ódio, você ora para aqueles que te perseguem. Então, se há uma forma de ódio em nosso coração, há uma forma de raiva, devemos pedir urgentemente para Jesus nos mostre essa visão celestial. Porque é só tendo essa visão celestial que vamos conseguir continuar aquilo que Jesus nos ensinou e falou, e Ele fez também. Último versículo, irmãos, para fechar. Atos 9, versículo 31. Atos 9, versículo 31. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judeia, Galiléia, Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em números. Houve paz quando eles obedeceram. Tudo que nós queremos é paz. Eu falei, vivemos no Brasil uma situação complicada, onde que muitos, se pudessem orar para fazer descer fogo e queimar, alguns fariam. Mas aonde eram inimigos por séculos, Jesus em 2 dias, né, faz serem amigos. E agora, continuando, né, os seus discípulos, houve paz. Houve paz. Porque todos conseguiram ter essa visão celestial. Muitas vezes queremos ter uma visão celestial tão profunda, do pleno, mas esquecemos, né, que o nosso inimigo é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, e não são pessoas. Se formos fazer um estudo, começou lá em Adão e Eva, mas só que, né, escolhi esse povo que era um inimigo, e Jesus não viu eles como inimigo, e ensinou os seus discípulos, e isso precisa a continuar, né, ter essa visão. Jesus orou em João 17, dizendo que o mundo vai conhecer Ele quando todos forem um. Não estou falando de unidade, estou falando todos, né, olharem e terem essa visão celestial. Não mais estar brigando por... eu vejo uma forma diferente da teologia, escatologia, doutrinas. Não. Estão olhando para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, e Jesus, né, é o nosso Senhor, nós não vamos ficar perdendo tempo com isso. Como eu falei, onde surgiu a esquerda ou a direita, surgiu numa discussão, e até hoje respinga em nós, onde que os nossos governantes é para nós orarmos para os nossos governantes,
para que haja paz. E muitas vezes nós temos como inimigo, mas é para orar. Gostaria de ver um dia, né, os nossos governantes, todos juntos, né, fazendo leis para beneficiar as pessoas e o povo. Não eles brigando lá, quem está certo, quem está errado, você fez isso, você roubou, e o povo que... Quando nós começarmos a igreja faz isso, mas nós precisamos fazer mais para que haja paz. Eu almejo um dia ver um jogo de futebol onde que todos os portões são abertos e você pode entrar em qualquer lugar, sendo com a camisa de um time ou do outro. Você não vai levar nenhuma pedrada. Nós já entramos num jogo, o inimigo ali e aqui. Não, estamos assistindo. Então, quem é o teu inimigo? Qual o inimigo que você tem gastado energia e perdendo tempo? E precisamos ter a visão celestial de Cristo sobre nosso inimigo e precisamos colocar em prática. E só tendo essa visão celestial, nós não vamos ser negligentes. Aquilo que Jesus falou para nós. E a visão celestial não é só um lado, né? Vendo tudo, porque a visão, você olha em tudo. Então não vamos gastar nossas energias com inimigos da nossa cabeça. Vamos estar equipados como um soldado de Cristo, que Ele nos manda. Dardos, não vai nos pegar. O capacete, a espada, sandália. Se nós estamos equipados, não vai nos atingir. Não vai. Nós vamos gastar tempo, né, indo em lugares, mostrando essa visão celestial. Amém, irmãos? Receba isso, né, no seu coração. Coloque na tua cabeça o travesseiro, pense quem é teu inimigo, aonde você tem gastado tempo. E tem essa visão que Cristo mostrou, num dos piores inimigos ali. Onde que veio há séculos essa inimizade. Em 2 dias, isso acabou. Porque conheceram a Jesus. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Pai, nos ensina a ter essa visão, Senhor, espiritual, Senhor. Não queremos perder tempo, Senhor, como igreja. Brigando, Pai, como diz a sua palavra, por coisas fúteis, Pai. Mas queremos, Pai, ter essa visão, Pai, que Jesus nos ensinou. Não queremos ser negligentes, Pai. Então, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor. A cada um, Senhor. Que tenha diariamente, Pai, essa visão celestial, Pai. E isso, Pai, em todas as áreas, Pai. Que cada um aqui cumpra, Pai, o propósito para qual o Senhor o criou, Senhor. Que nada, Pai, venha a se perder, Pai. Que o inimigo das nossas almas nada venha a roubar, Senhor. E queremos, Pai, viver em paz. Queremos, Pai, ter alegria, Senhor. E só, Pai, tendo o Senhor governando nossas vidas, Pai, nós teremos, Pai. É isso que eu peço, Senhor, e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.